Bom, gente, então vamos lá começar a aula, né? E vamos falar sobre propriedades das potências. Primeiramente, a gente vai recapitular o que é potência, né? Ou seja, a potenciação ela é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Ou seja, quando a gente está efetuando uma multiplicação de um determinado número por ele mesmo n vezes. Por exemplo, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Isso dá 81, né? Certo. O que está acontecendo ali? A gente está multiplicando o número 3 4 vezes por ele mesmo, ó. 1, 2, 3, 4, certo? E a gente vai obter como resultado 81. Só que existe outra forma, né? Uma forma mais simples de eu representar essa operação. Como? Dessa maneira aqui, ó. 3 elevado a 4 igual a 81. Essa maneira aqui de representar essa conta, certo? Essa operação aqui, que eu acabei de escrever, ela é conhecida como potenciação. Certo? E como é que a gente representa, né? A potenciação? A elevado a n igual a c. E o que é esse A? Esse A é chamado de base, o N é chamado de expoente e o C é a minha potência. A base, ela é o fator que se repete na multiplicação, né? O expoente N, ele vai me indicar quantas vezes esse fator, essa base vai se repetir. E o meu C é a potência, ou seja, é o resultado dessa operação, certo? Vamos lá, um exemplo. Eu tenho 4 elevado ao quadrado igual a 16. Então, gente, como é o 4, ele é o quê? Ele é minha base, né? E o 2 é o meu expoente. E o 16 é o meu resultado, né? Então, ó, 4 ao quadrado. Eu tenho 4 elevado ao quadrado. O que significa esse 2? Ele me diz quantas vezes eu vou repetir a minha base 4, né? Quantas vezes eu vou repetir minha base 4? Duas vezes. Então, 4 vezes 4 é igual a 16. Certo? Pois é, gente. Então, isso é a noção básica, né? Que a gente viu de potência. E aí agora a gente vai entrar nas propriedades das potências. Propriedades das potências. E o que seriam essas propriedades? Então, gente, vai ter momentos que você vai se deparar com operações de potências, entendeu? E aí, essas propriedades que a gente vai estudar, ela vai servir para facilitar os cálculos, entendeu? Então, primeiramente, a gente vai ver as propriedades, né? Não necessariamente essa é a ordem das propriedades, não precisa memorizar a ordem. Você vai ter que saber fazer, você vai ter que saber o que fazer quando você se deparar com aquele cálculo, né? Então, a nossa primeira propriedade, né, é o produtos de potência de mesma base. Vou escrever aqui. Produtos de potência de mesma base. Então, produto de potência de mesma base, né? O que é um produto, gente? É uma multiplicação, né? De potência de mesma base, ou seja, base igual. Então, o que você vai fazer quando você se deparar com uma operação de potência onde
onde você vai ter bases iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mantém a base e soma os expoentes. Então, uma das propriedades da potência é essa. Produtos de potência de mesma base, a gente vai manter a base e somar os expoentes. Por exemplo, vamos lá ao primeiro exemplo. Eu tenho 5 vezes 5 ao quadrado, certo? Então, gente, como que a gente resolveria isso, né? Quando a gente não tem aqui, ó, o expoente, é 1, viu? Certo? Então, aqui eu tenho duas potências, né? Como é que eu vou resolver? Primeiro eu vou resolver essa potência aqui, 5 elevado a 1, 5, né? Que tá, o 1 é o expoente, né? E a base é 5, então eu vou repetir a base só uma vez, certo? Aí eu vou pro segundo aqui, 5 elevado ao quadrado, é o 5 duas vezes, né? Ok. E isso aqui é o quê? 5 elevado a 3, né? Gente, mas não teria como eu resolver isso de uma outra forma? É por isso que surgiu essa propriedade, entendeu? Preste atenção que eu tenho potências de mesma base, entendeu? Produto de potência de mesma base, ó. A base é 5, bases iguais. O que eu vou fazer com o expoente? Eu somo 1 mais 2, 3. Ou seja, 5 vezes 5 ao quadrado é igual a 5, conserva a base e soma 1 mais 2 igual a 3. Não simplificou? Não facilitou minha conta? Pois é. Então essa propriedade serve para isso, entendeu? Quando você se deparar com esse caso, você usa essa propriedade. Mantém a base e soma os expoentes. Mais um exemplo. Eu tenho 2 elevado a 4 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2. Como é que a gente faz? Bases iguais. Produto de potência de mesma base, né? O que eu vou fazer? Conservar a base e soma os expoentes. 4 mais 2, aqui tem 1, né? 4 mais 2 mais 1, 2 elevado a 7. Certo? Mais um exemplo. Bora lá. Quando eu tenho um número decimal, mesma coisa. Contanto que as bases sejam iguais, né? Como é que fica aqui? 0,3. Conserva a base. E eu faço o que com os expoentes? Somos expoentes. 0,3 elevado a 6. Agora vamos para outro exemplo. 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 4. Agora vamos prestar atenção aqui, porque aqui vai rolar o jogo de sinal e você tem que ficar bem atento para você não errar. Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho produtos de potência de mesma base, né? Ó, base é 3, então eu vou repetir a base, certo? O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. Então eu vou pegar menos 2 mais menos 4, certo? 3. Aí, ó, vou repetir aqui o menos 2 e agora eu vou fazer o jogo de sinal. Mais com menos, menos. Menos 4, certo? 3 elevado. Menos 2, menos 4, menos 6. Certo? Mais outro exemplo. X elevado a 8 vezes x elevado a menos 3. Novamente, eu tenho uma letra, né? Tem uma letra, mas as letras são iguais, né? Produto de potência de mesma base. Conservo o x, conservo a base. Vou fazer o que com os expoentes? Vou somar 8 mais menos 3. Novamente, o jogo de sinal. Mais com menos, menos 3. Igual, isso aqui é igual a x elevado a
5. Ok? Divisão também, mesma maneira. Estou fazendo vários exemplos para vocês irem fixando a ideia. 2 elevado a 5, 2 sobre 5 elevado a 6 vezes 2 sobre 5 elevado a menos 4. Novamente, conserva a base, né? Bases iguais. E vou somar os expoentes. 6 mais menos 4. 2 quintos. 6, como a gente já viu, né? Vai fazer o jogo de sinal. 6 menos 4 vai ser igual a 6 menos 4 ser igual a 2. Isso, entendeu? Então, gente, essa propriedade você só pode aplicar se as bases forem iguais, né? Por exemplo, aqui no 2, né? Se eu tiver 2 elevado a 4 vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes, por exemplo, 3, aqui é um 3. Então, eu já não posso aplicar essa propriedade. Eu aplico a propriedade nesses dois aqui, mas aqui eu conservo. Porque eu não posso aplicar, porque a propriedade diz que eu tenho que a propriedade é o que? Potência de mesma base, entendeu? Então, gente, agora vamos ver a segunda propriedade, né? Divisão de potência de mesma base. O que a gente vai fazer agora? A gente vai manter a base e subtrair os expoentes. Então, você se deparou com uma divisão de potência de mesma base e você vai fazer aquilo ali. Primeiramente, gente, por que a gente vai subtrair os expoentes? Vamos fazer aqui a conta. O que é 5 elevado a 5? Eu vou repetir o 5 quantas vezes? 5. 5 vezes, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 dividido por 5 elevado a 3, que é o quê? 5 vezes 5 vezes 5. Gente, aqui eu vou simplificar os 5 que tem no numerador e os 5 que tem no denominador. Eu tenho 3 5 aqui e tenho 3 5 aqui. Me restou o quê? 2 5. Né? Então isso aqui é o quê? 5 ao quadrado. Gente, agora me diz bem aqui. Não seria mais fácil? Eu tenho lá, ó. O que a propriedade me diz? Divisão de potências de mesma base. Eu vou manter a base e subtrair os expoentes. Eu fiz esse processo todo, eu poderia ter feito só o que, ó. A base lá é o que? É 5, né? E subtrair os expoentes. 5 menos 3. 5 elevado a 2. Não é mais fácil? Pois é, gente. Para isso que serve essa propriedade. Por isso que a gente está estudando essas propriedades, para facilitar os nossos cálculos. Vamos lá. Eu tenho 2 elevado a menos 3 dividido por 2 elevado a 4, né? Também tem essa notação aqui, ó, ela pode vir em fração, pode vir assim, entendeu? É divisão. Então, o que eu vou fazer, ó? Divisão, conserva a base, e eu vou fazer o quê? Subtrair os expoentes. Eu tenho menos 3 menos 4. Entendeu? Como é que vai fazer? O jogo de sinal, ó. No caso aqui não vai precisar. Menos 3. Aqui eu vou botar aqui o 4 entre parênteses só para vocês terem noção, entendeu? Menos 3, menos 4, né? Menos com mais aqui, ó. Tá acompanhado do 4. Então, fica menos 3, menos com mais, menos 3, menos 4. Vai dar menos 7. Entendido? Olha o jogo de sinal, não pode esquecer. Novamente, 1/3 elevado ao quadrado dividido por 1/3 elevado a menos 5. Divisão de potência. Conserva a base. E subtrai os expoentes. Olha ali o jogo de sinal agora. 2 menos com menos, mais 5, 1/3 elevado a 7. Gente, geralmente em questões que tem os cálculos, né? Geralmente ele pode vir com a resposta assim, né? Ó, 2 elevado a menos 7, 5 elevado ao quadrado. Ou ele pede para você dar o resultado, entendeu? 5 elevado ao quadrado é quanto? É 5 vezes 5, que é igual a 25, entendeu? Vai dar questão. Certo, gente? Então aqui essa propriedade está ok, né? Divisão de potência, mantém a base, subtrai os expoentes.
Vamos lá para a terceira propriedade. O que é que diz a terceira propriedade? Ela fala o quê? Lembrando, gente, que não é sequência, entendeu? De propriedade. Ah, propriedade de um não. Você tem que aprender o que você tem que fazer em cada propriedade. Potência de potência. O que eu vou fazer quando eu me deparar com uma potência de potência? Eu vou manter a minha base e vou multiplicar os expoentes. Primeiramente, vamos resolver aqui como seria, né? Se eu não soubesse dessa propriedade. O que eu tenho aqui? 5 elevado a 3 ao quadrado, né? Então, vamos resolver o que está dentro do parêntese, né? 5 vezes 5 vezes 5, certo? Elevado ao quadrado. Então, eu vou repetir isso daqui quantas vezes? 2 vezes, né? Tá me pedindo para fazer isso 2 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aí aqui eu tenho o primeiro fator, né? Que foi o primeiro fator e aqui o segundo fator. Isso daqui tudo é o que? É 5 elevado a 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, mas vocês não estão observando que eu poderia ter feito isso mais fácil, não? Observa bem a propriedade, o que é que ela me diz. Se eu tenho uma potência de uma potência, o que eu faço, gente? Eu vou manter a minha base. Quem é a minha base ali, ó? 5, né? Minha base não é 5. O que eu vou fazer com meus expoentes? Eu vou multiplicar. Ó, 3 vezes 2 é quanto? 6. E aí, gente, não facilitou não as contas? Pois é. Bora lá aqui na letra B, esse segundo exemplo. Eu tenho um A elevado a 3 elevado a menos 4. O que a gente aprendeu? A gente vai manter a base, né? Nossa base A. E vai fazer o que com os expoentes? Vai multiplicar 3 vezes menos 4. Quanto é 3 vezes menos 4? Menos 12. Então, A elevado a menos 12. Só mais um para fixar. 2 elevado a 3 elevado a 3. O que eu vou fazer? Conserva a base, né? Manter minha base. E vou fazer o que com os expoentes? Vou multiplicar, ó. 3 vezes 3. 2 elevado a 9. Fixou? Gente, agora vamos para mais uma propriedade, né? Que é a potência de um produto, ou seja, a distribuição com os expoentes. Então, vamos lá. Vamos mostrar de onde é que veio, né? Essa propriedade aí. Eu tenho ali, ó, 7 ao quadrado e esse expoente 2, né? Então, significa que 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Estou distribuindo, né? E aí agora o 5. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Agora o que a gente aprendeu lá na primeira propriedade? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Só que eu vou fazer desse com esse e esse com esse, porque aqui não são todos iguais, né? São separados, ó. 7, como eu falei lá, a gente só pode fazer a propriedade lá quando as bases forem iguais, né? Então, vamos lá. 7 elevado a, que foi o que a gente aprendeu? Conserva a base e somos expoentes. 2 mais 2, 4. Vezes 5, né? Conserva a base daqui. 3 mais 3, 6. Então, esse é o resultado. Geralmente na questão vai pedir, a questão vai estar com o resultado assim, né? Como ele quer, que ele vai querer. Gente, mas presta atenção. Estou resolvendo dessa maneira ali, mas o que a propriedade me fala, né? Eu vou distribuir os expoentes. O que eu vou fazer aqui, gente? Esse 2 vai multiplicar esse 2 e esse 2 vai multiplicar esse 3. Chuveirinho. Então, como é que vai ficar? 7, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 2 vezes 3, 6. E aí, facilitou? Bora lá para o outro exemplo. 5 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 elevado a 5. O que a gente viu pela propriedade que a gente acabou de fazer ali? Ó. Ó. Como é que fica? 5. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 5 vezes 4, 20. Beleza, gente? Então, potência de um produto eu faço dessa maneira, certo?
mais outra propriedade, né? Potência de um quociente. Então, vamos mostrar, né? Eu tenho 7 ao quadrado dividido por 5 elevado a 3 é elevado a 3. Então, vamos distribuir aqui, né? 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado 3 vezes, né? Certo? E aqui, mesmo jeito, 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Foi o que a gente aprendeu lá na multiplicação, hein? O que eu faço? Multiplicação de potência de mesma base, né? Produto. O que eu faço? Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2, 6. Certo? E aqui embaixo, mesma coisa. Eu tenho que conservar os 5, né? E somar as bases. Ou somar os expoentes, desculpa. 3 mais 3, 6 mais 3, 9. Certo? Gente, mas eu poderia ter feito mais simples ainda. Por isso que existe a propriedade. O que eu faço? Eu só faço distribuir aqui, ó, o 3 para o 2, multiplicando. E o 3 por 3. Fica como? 7 elevado a 6, né? 2 vezes 3, 6. E 5, 3 vezes 3, 9. Fixou? Bora aqui. Eu tenho aqui, ó, essa divisão. O que eu vou fazer? Ó, 2. 3 vezes menos 2 vai dar o quê? Menos 6. Dividido. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Opa. 5 elevado a menos 8. Então, gente, pode estar tanto representado assim, dessa maneira, né? De fração, como dessa maneira assim, tá vendo? Fixou? Pois é, galera. Pois é, gente, então foi isso. Então, quando você se deparar com alguma operação de potência, você já vai estar, entendeu? Já tá com várias informações aí. Não vai ter mais dificuldade para resolver, certo? Então foi isso, galera.